Bom dia novamente. Bem-vindos a todos nesse webinar sobre a chamada do CNPq para a mobilidade e cooperação internacional com o Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC, na sua sigla em inglês, que significa European Research Council. O nosso webinar hoje vai ter duração de 1 hora. Eu serei a moderadora como representante da Euraxis no Brasil e na América Latina, que é uma iniciativa da Comissão Europeia que promove a mobilidade de pesquisadores e a colaboração científica. Depois ouviremos a Dilene Cunha, do CNPq, explicar em detalhes a chamada do CNPq e ouviremos o depoimento do pesquisador Marcelo Souza Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que realizou uma mobilidade numa equipe do ERC na França, financiado pelo CNPq. E, por fim, responderemos às suas perguntas. O ERC, o Conselho Europeu de Pesquisa, faz parte do programa da Comissão Europeia chamado Horizonte Europa, que é o programa de fomento da pesquisa e da inovação da União Europeia para uma duração de 7 anos, de 21 a 27. O Horizonte Europa tem o orçamento de mais de 90 bilhões de euros, é o maior programa de fomento do mundo, e no primeiro pilar, chamado de excelência científica, fica o Conselho Europeu de Pesquisa, que, por sua parte, tem um orçamento de 16 bilhões de euros, ou seja, 17% do orçamento total do Horizonte Europa. Ou seja, é um programa muito importante, muito bem financiado, e no próximo programa quadro de fomento da União Europeia, esse valor deve ainda aumentar. O ERC seleciona pesquisadores de todas as nacionalidades para realizarem pesquisa de fronteira, pesquisa de ponta em instituições, principalmente na Europa. O ERC tem 3 bolsas, entre aspas, individuais, Starting, Consolidator e Advanced, e uma bolsa para grupos de pesquisadores, que são as Synergies. Essas bolsas são muito generosas, começam com 1,5 milhão de euros para 5 anos para Starting, até 2,5 milhões para Advanced Grants, para uma duração de 5 anos, e as Synergies, que financiam grupos de 2 a 4 pesquisadores individuais, têm um orçamento de 10 milhões de euros para 6 anos. Ok? Essas bolsas são para pesquisadores excelentes, de todas as nacionalidades, de novo, a partir de 2 anos de experiência depois de obter os seus doutorados, para starting, até pesquisadores mais avançados. As chamadas são anuais e vocês, pesquisadores brasileiros, são super bem-vindos para submeterem propostas a essas chamadas do ERC. Lembrar também que, com esses orçamentos, pesquisadores financiados pelo ERC constroem seus equipes. Eles recrutam pesquisadores, colaboradores, doutorando, pós-doutorando, pesquisadores mais avançados, para trabalhar com eles nos seus projetos de pesquisa. Isso também é uma oportunidade para vocês, mas hoje o nosso objetivo é falar especificamente das chamadas no âmbito do Implementing Arrangements. São acordos que a União Europeia assina com instituições de fomento de outros países não europeus. E vocês estão vendo nesse mapa que são 18 acordos de implementação assinados entre a União Europeia e 13 países diferentes. O mais recente acordo foi assinado com o CNPq, em dezembro de 2024. É o objetivo da nossa apresentação hoje, mas eu só menciono que o CONFAP, o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, também tem um acordo de implementação com a Comissão Europeia que permite financiar as estadias de pesquisadores brasileiros nos equipes do ERC. Ok? A chamada também do CONFAP está aberta, ela funciona de maneira um pouco diferente. Hoje vamos ver como funcionam esses acordos e especificamente a chamada do CNPq.
Então, o ERC, geralmente no mês de dezembro, de novembro, desculpa, lança uma chamada aos pesquisadores financiados pelo ERC, perguntando se tem interesse em receber pesquisadores financiados, apoiados, vamos dizer, por instituições não europeias. Pesquisadores manifestam seu interesse e, em geral, são entre 500 e 700 pesquisadores do ERC que manifestam interesse em receber pesquisadores visitantes do Brasil. Ok? Então, o ERC manda essa lista para o CNPq e para o CONFAP, e a partir daí as instituições brasileiras, então hoje o CNPq lança sua chamada para selecionar pesquisadores brasileiros que queiram realizar uma temporada em algum dos equipes do ERC. E vocês, pesquisadores, quando são elegíveis, vocês recebem essa lista e depois vocês entram em contato com os pesquisadores do ERC para negociar essas estadias nos seus equipes temporariamente e pedir uma carta de apoio. Depois, a instituição brasileira, o CNPq, vai avaliar suas propostas e vai decidir se vocês podem ou não ser financiados para realizar essa mobilidade. Isso é o procedimento teórico. Vamos ver na prática como o CNPq, que é totalmente livre de selecionar pesquisadores, estabelecer critérios de seleção, etc., como funciona no caso do CNPq. A vantagem de vocês realizarem uma mobilidade curta nos equipes financiados pelo ERC faz que vocês vão ter acesso a essa comunidade de pesquisadores de excelência que são financiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa. Vocês estão vendo aqui que entre os pesquisadores foram 14 prêmios Nobel, seis pesquisadores matemáticos que receberam a medalha Fields, entre eles um brasileiro que recebeu a medalha Fields, o Arthur Ávila, outros que receberam o prêmio Wolf e outros prêmios. São 14 mil pesquisadores que foram financiados. Hoje, o número de projetos em curso é menor, obviamente, isso é desde 2007, ok? Vocês estão vendo aqui números muito promissores, que demonstram o sucesso e a qualidade da pesquisa feita pelos pesquisadores financiados pelo ERC. Esses pesquisadores realizam suas pesquisas em instituições da Europa, que podem ser universidades, que podem ser centros de pesquisa públicos ou privados nos países membros da União Europeia e nos países associados ao primeiro pilar do Horizonte Europa. Ok? Além da lista, se vocês quiserem saber mais sobre os projetos financiados pelo ERC, vocês podem encontrar essas informações no dashboard do ERC, e aqui tem um vídeo explicando passo a passo onde encontrar essas informações, inclusive os nomes dos pesquisadores principais, para vocês poderem entrar em contato e mostrar um pouco sobre o que vocês fazem e discutir uma parceria no futuro. Na minha apresentação, vocês vão ter acesso a mais links, inclusive sobre as duas chamadas abertas agora, pelo CNPq e pelo CONFAP, mas também os pontos nacionais de contato, os NCPs, do ERC no Brasil, que podem ajudá-los também, e outras informações adicionais. Então, não hesitem em explorar essa oportunidade. Agora, eu vou só compartilhar os contatos da Euraxis, que lembrar que apoiamos pesquisadores nos seus projetos de mobilidade e cooperação científica, que eles sejam financiados pelo ERC ou não. Vocês sempre podem entrar em contato conosco para pedir informação e ajuda passo a passo para viabilizar as suas estadias na Europa, científicas, né? Ou colaborar no âmbito do Programa Horizonte Europeu ou de outros fomentos com pesquisadores europeus. Com isso, eu gostaria de dar a palavra para a Dilene, do CNPq, para ela entrar em contato em detalhes sobre a chamada que está aberta agora. Dilene, você gostaria que eu compartilhasse a sua apresentação?
Sim, Charlotte, você me ouve, né? Vocês Sim, todos me ouvem. eu, É, em primeiro lugar, só abrir a minha câmera aqui também. sim. Pronto. Então, estamos aqui. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Euraccess LAC, na pessoa da Charlotte, por convidar o CNPq para esse webinário. Tira dúvida, eu sei que serão muitas. Essa chamada é a primeira chamada que o CNPq lança diretamente com o IRC. Até o ano passado, a gente fazia essa ação juntamente com o CONFAP, e daí, a partir então, da assinatura do Implementing Arrangement, que foi realizada, conforme Charlotte informou, em dezembro de 2024, a gente passa, então, a fazer essa chamada diretamente pelo CNPq, numa expectativa de acolher o pesquisador com um pacote maior de benefícios que vão um pouquinho além da mobilidade, que até o ano passado, no nosso caso, incluía o valor da passagem apenas. Agora a gente dá um pacote onde o pesquisador vai ter um fomento para fazer um aluguel, enquanto pagar um aluguel enquanto estiver na Europa, um seguro-saúde, enfim, para além da passagem, é mais vantajoso. Bom, a nossa chamada, ela foi lançada, é, e tão logo ela tenha sido lançada, nós já recebemos mais de 1.500 manifestações de interesses do pesquisador brasileiro. Isso, assim, é fantástico. Dói um pouquinho os dedos daqui da gente de responder um e-mail atrás do outro. Temos 3 servidores dedicados nessas respostas, e são muitas as dúvidas, né? Então, a chamada, ela visa apoiar até 20 projetos de pesquisa que envolvam a participação dos pesquisadores doutores, né? Então, precisa ser doutor, essa já é uma questão que tem nos chegado muito. Ah, eu ainda vou fazer ainda estou terminando meu doutorado até o final do ano. Não adianta. Agora, para essa chamada, já precisa ter o título de doutor e já precisa ter a carta de aceite do IRC. São várias áreas temáticas, o IRC ela cobre praticamente todas as áreas do conhecimento. A elegibilidade desse pesquisador, para além dele ser doutor, ele precisa ter vínculo com uma instituição de ciência e tecnologia brasileira, precisa, portanto, ter o seu currículo atualizado na plataforma Carlos Chagas, de modo que a gente possa fazer essa pesquisa de elegibilidade, se o pesquisador é doutor, se ele tem esse link com essa universidade. Só como a título de exemplo, se o pesquisador tem link com uma indústria, o CNPq não pode financiar, porque o CNPq financia CPFs, e eles precisam estar ligados a uma instituição de ensino e de pesquisa, na maioria das vezes a uma universidade. Ela é uma chamada que tem, então, para essas até 20 propostas que a gente pretende selecionar, uma chamada que totaliza aí quase 4 milhões de reais, e o limite que cada pesquisador pode solicitar por projeto é de 190 mil. Quando o pesquisador vai lá na plataforma Carlos Chagas e começa a preencher a sua proposta, vai chegar um momento em que ele vai colocar o número de bolsas que ele quer, e a calculadora da plataforma já vai fazendo essa soma de forma automática, e de modo que o pesquisador já possa saber se ele está alcançando esses 190 mil ou está extrapolando. Essa bolsa de desenvolvimento tecnológico e inovação no exterior, no modo sênior, ela atende a pesquisadores doutores que pretendem fazer esse estágio nos laboratórios do IRC. Por que que nós não colocamos a bolsa de pós-doc especificamente, como temos aqui no CNPq? Porque a bolsa de pós-doc, em sua normativa, ela obriga que o pesquisador fique no mínimo 6 meses no exterior. E como a estrutura, a proposta dessas visitas para esses projetos do IRC, elas envolvem pequenas visitas que podem ser até de 15 dias, a gente então oferece essa modalidade, que é a 10, que atende muito bem, porque o pesquisador ele vai poder ficar de 15 a um mês, como ele pode ficar 2 meses, como ele pode ficar 3 meses, como ele pode ficar um ano. Então, é flexível o suficiente para que atenda às necessidades desse pesquisador. Né? E ele vai lá na plataforma, ele vai colocar, olha, eu quero
3 cotas de bolsa 10, cada uma de um mês, porque eu negociei lá com o PI do IRC que eu quero ir 3 vezes ao projeto dele. Eu quero ir uma vez em dezembro, eu quero voltar em março e eu quero voltar em julho. Para essas 3 idas que não podem ultrapassar 190 mil, 3 idas, por exemplo, de um mês, para cada ida, o pesquisador vai receber o seu auxílio passagem, vai receber o seu auxílio instalação e o seu seguro-saúde. Daí a vantagem de ser esse pacote que a gente está oferecendo. Antigamente, a gente tinha o pesquisador que era agraciado pelo laboratório IRC, a gente tão somente pagava a passagem dele. Né? E essa passagem cobria uma ida apenas e não cobria esses outros benefícios. Bom, então a gente pretende fechar, encerrar as submissões de propostas no dia 30 de setembro. Por que essa pressa? Já me fizeram essa pergunta também. Porque, como a Charlotte explicou, o IRC, todo mês de novembro, faz essa chamada, esse chamamento aos laboratórios do IRC que querem receber pesquisadores estrangeiros. Né? A lista de interesse de laboratórios do IRC que querem receber brasileiros, ela sempre ultrapassa 500. Né? Então, os pesquisadores do IRC, os laboratórios gostam muito de receber brasileiro. Só que essa chamada específica que a gente abriu agora, ela é para a listagem que foi aprovada no final de 2024 e início de 2025. Ela chegou para a gente em janeiro de 2025, né? Nós levamos um tempo maior para essa primeira chamada, porque foi a nossa primeira chamada. A nossa proposta agora, a partir de então, é tão logo a gente receba a próxima listagem, que vai chegar para a gente em janeiro de 2026, a gente já abra logo essa chamada. Né? Os projetos do IRC, até onde a gente teve notícia, eles têm uns que não ficam, não são válidos por muito tempo, né? Então a gente tem aí uma validade que eu acho que chega até a 24 meses. Então, quanto antes a gente dá a oportunidade do brasileiro fazer essa negociação com o IRC, quanto maior vai ser o tempo que ele tem também de escolher os meses em que ele quer ficar lá, né? Mas ainda temos tempo, tem projetos aí válidos ainda até o final de 26, início de 27, então ainda dá tempo, tem muita coisa boa, muito projeto é, é, excelente, assim, que eu estou vendo aqui o feedback dos pesquisadores me falando, que já possuem suas cartas de aceite em mão, então, assim, ainda dá tempo de fazer muita coisa boa. Para essa chamada do IRC, existe, por determinação do IRC, toda uma legislação de proteção de dados pessoais, e isso é muito importante entender. A essa chamada que nós abrimos aqui no CNPq, ela primeiro, o pesquisador tem que ler o edital para saber como que ela funciona. Aí ele vai ver, ela ou ele verão que no decorrer do edital, em alguns momentos, está dizendo que ele tem que ir lá no anexo 1, que é um anexo muito importante. Esse anexo 1 diz que antes de qualquer submissão na plataforma integrada Carlos Chagas do CNPq, o pesquisador precisa manifestar o interesse dele através do e-mail conai@cnpq.br, conforme está aqui na tela. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que passar esse e-mail para a gente, com os dados que a gente pede aqui. O CNPq vai fazer uma elegibilidade para saber se ele atende aos preceitos da chamada e ao edital. Após essa elegibilidade, como eu disse aos senhores, a gente tem 3 pessoas trabalhando nessa equipe, ela tem sido feita muito rápida, porque a gente abre o Lattes, se o Lattes estiver atualizado, por ali a gente já consegue todos os dados que a gente quer. Então, a partir dessa elegibilidade, se o pesquisador e a pesquisadora que nos submeteram essas informações estão ok, a gente passa, então, a listagem dos laboratórios IRC que estão aptos a receber pesquisadores brasileiros. Essa listagem não pode, em hipótese alguma, ser veiculada, passar para o colega de trabalho, para o colega de departamento, não pode. Ela só foi autorizada pelas normas de dados abertos do IRC a ser enviada pelo CNPq ao pesquisador interessado, né? Bom, após o recebimento da listagem, o pesquisador vai, então, de mãos de posse da lista dos laboratórios e dos resumos dos projetos que querem receber brasileiros, ele tem, então, que começar a sua negociação com o PI, com o pesquisador do IRC. O que ele vai fazer? Ele vai ver se ele quer mesmo esse projeto, ele vai conversar com o PI, ele vai fazer a negociação dele para ver se aquele projeto atende às suas expectativas. Né? Uma vez ali acordados os termos,
O pesquisador do IRC precisa dar o aceite. O que é aceite? Que é outra pergunta bastante recorrente. O que é aceite? É uma carta de aceite desse PI, desse pesquisador, desse laboratório do IRC, que diga que o pesquisador brasileiro ou a pesquisadora brasileira foi aceito para fazer uma mobilidade no projeto dele, da seguinte forma: ou ele vai fazer 3 visitas, ou ele vai fazer uma visita única, ou ele vai fazer uma visita única curta, ou ele vai fazer uma visita única mais longa. São essas tratativas que devem estar presentes nessa carta de aceite, tá certo? De posse dessa carta de aceite, o pesquisador, então, já tem todo o subsídio para poder colocar na nossa plataforma Carlos Chagas. Vai lá, abre a plataforma Carlos Chagas, submete a sua proposta, que é por preenchimento, anexa o que tem que anexar, a sua proposta com o plano de trabalho. Ah, Dileine, mas lá na plataforma Carlos Chagas tem um campo para anexar o projeto e tem outro campo para anexar o plano de trabalho. Ora, tem pesquisador que gosta de ter isso bem separado, e tem pesquisador que gosta de ter tudo junto. Não há o menor problema. Se eu sou um pesquisador que já no meu projeto de pesquisa eu já coloco ali todo o detalhamento, incluindo o aceite do IRC num PDF maior, eu submeto ali em cada casinha de submissão, eu submeto o mesmo documento. Porque quando a gente for fazer a elegibilidade aqui, é certo que a gente vai olhar. A gente vai passar de novo pela elegibilidade, a gente vai rechecar se o pesquisador tem título de doutor, se ele tem vínculo com uma universidade brasileira, uma instituição de ciência e tecnologia brasileira, se ele não for brasileiro, se ele é legalizado no Brasil, se ele tem todas as tratativas com o laboratório IRC ali claras para que o comitê avaliador possa identificar que ele está de fato aceito, né? Possa identificar o que ele vai fazer lá, que tipo de pesquisa é, quantas visitas ele pretende fazer. Isso é importante para que o comitê avaliador aqui, que a gente chama no CNPq, que são os nossos pesquisadores PQ, eles possam ver e avaliar aquilo da melhor forma possível. Quanto mais dados estiverem ali, melhor é para o proponente que está submetendo aquilo para a gente, né? Ah, mas olha, eu não tenho link aqui para colocar o Lattes do pesquisador do IRC. A gente aceita também currículos que não seja de estrangeiro, que não seja também no formato Lattes. Agora, do brasileiro precisa ser no formato Lattes, porque é dali que a gente vai olhar todos os dados e vínculos e projetos e publicações da pessoa que está submetendo. Uma outra coisa diferente nessa chamada, que ela é uma chamada de projeto, ela é uma chamada APQ. Então, eu posso ter um coordenador que vai submeter essa proposta. Esse coordenador, ele pode se indicar para a bolsa, como ele pode também indicar alguém da equipe dele. Então, dentro desses 190 mil, o pesquisador pode se indicar, pode passar um mês lá na Europa, depois pode mandar um pesquisador da equipe dele também para ir passar mais uns dias lá na Europa, desde que isso seja totalmente combinado com o laboratório IRC, porque veja bem, vamos supor que vocês combinem o pesquisador, eu sou o PI, eu vou me autoindicar para a bolsa, então aqui a minha tratativa com o IRC, o meu aceite do IRC está dizendo que eu que vou. Aí depois ele pega e manda alguém da pesquisa dele, do projeto de pesquisa dele, então não vai ser legal para o pessoal do IRC lá. Então é isso que tem que estar tudo direitinho nessa carta do IRC. O pesquisador, o PI do projeto europeu, tem que saber direitinho, vocês têm que tratar direitinho o que é que vocês vão fazer. Ah, Dileine, eu quero saber se depois eu tenho que dar continuidade a essa pesquisa no Brasil. Ora, eu acredito que para um projeto de pesquisa, e para quem está submetendo essa proposta, que são pesquisas em andamento, já são pesquisadores, já são coordenadores de alto padrão, é importante a gente ressaltar isso, né? Em geral, e pelo histórico, pela experiência que a gente tem do IRC, a gente sempre recebeu propostas de muito alto nível, né? Então, assim, são pesquisadores assim da nata da ciência. Tudo que a gente já fomentou do IRC aqui no CNPq é um dos campos que a gente financia, junto com os INCTs e algumas outras situações que realmente a gente se depara com propostas de muito alto nível, né? Bom, então, eu acho que eu já tirei a dúvida em relação ao aceite do IRC. Isso é muito necessário. Se chegar uma proposta aqui para a gente e a gente não vislumbrar, a gente não conseguir achar em nenhum dos anexos
esse aceite, essa combinação que os senhores vão fazer com o IRC, a gente vai ter que desclassificar, porque é uma chamada específica para o IRC e para os projetos que estão nessa lista que a gente está mandando. Ah, mas Gilene, no meu projeto eu já tenho uma parceria com o IRC, o projeto não está lá. Infelizmente, não, para essa chamada, que o IRC teve todo esse trabalho de nos enviar essa lista, é para essa lista, né? Pode ser que o projeto que vocês estejam mencionando, pode ser que ela venha a compor a lista que vai chegar para a gente em janeiro de 26, que o IRC faz a chamada em novembro de 25, aí, né, tem toda a parte de avaliação e tudo. Se acontecer igual ocorreu agora em 25, a lista vai chegar em janeiro de 26. Ah, Edilene, mas meu projeto não está lá e eu quero muito ir para o IRC. O CNPq tem uma outra chamada aberta, que é a chamada 016 de 2025, abriu recentemente, na semana passada. Ela é uma chamada extremamente ampla para todos os países do mundo, para todas as áreas do conhecimento, e com um leque de oportunidades de bolsa bem ampla. Então, se o seu projeto do IRC não está listado na lista que nós enviamos na manifestação de interesse, eu peço que vocês olhem, então, o edital da chamada 016 de 2025, contempla qualquer país da Europa, qualquer país do mundo, né? E qualquer tipo de projeto em qualquer área do conhecimento. Então, para que vocês não percam a chance, e o nosso papel no CNPq é fomentar o pesquisador, eu peço que vocês olhem esse outro edital, tá bom? Meu projeto não está na lista enviada pelo CNPq, não tem problema, eu tenho ainda assim uma oportunidade que é essa outra chamada, 016, 2025, publicada também no portal do CNPq, onde vocês podem ver o edital e provavelmente vocês vão ter uma oportunidade lá, tá certo? Porque lá não tem essa exigência de ter lista, mas tem exigência sim de ter uma parceria internacional, tá certo? Então, assim, eu acho que aqui eu já disse tudo para vocês, né? Já falei dos requisitos e condições do candidato, ele tem que ser brasileiro nato, mas se ele for estrangeiro, ele precisa estar em situação migratória legal com o Brasil, né? Essa carta de aceite, ela tem que ter não existe um padrão, não existe uma carta igual para todo mundo, mas existe uma carta, assim como existe um projeto de pesquisa, com aqueles dados que precisam estar ali, né? Todo pesquisador sabe, até porque já submeteu muito, que o que tem que conter no projeto de pesquisa e o que tem que conter numa carta de aceite. Então, recapitulando, a carta de aceite do IRC precisa ter claramente especificado que o projeto IRC aceitou o pesquisador X brasileiro, assim, se ele quiser mandar alguém da sua equipe, o pesquisador X, o Y, o Z, para mobilidades de tanto tempo, a partir de qual data e etc. e tal. São dados super importantes para que o nosso comitê avaliador, que a gente vai formar aqui no CNPq, possa ver por que que a proposta A é melhor que a B, ou por que que ela tem a mesma qualidade da C, e todos aqueles pré-requisitos que o nosso comitê de avaliação vai averiguar. Lembrando que nós estamos esperando para essa chamada uma concorrência grande. Por quê? Porque se na primeira semana de abertura dessa chamada a gente recebeu, acho que 800 manifestações de interesse, que já ultrapassaram 1.500 agora, então a gente está esperando bastante submissão para essa chamada. Então, aquilo que lá atrás a gente não esperava que fosse ser algo tão concorrido, a exemplo do que a gente fez em anos anteriores, da forma como a gente fomentava em anos anteriores à nossa assinatura desse acordo com o IRC, a gente se surpreendeu muito e a gente se surpreendeu de forma muito positiva. Eu gostaria de tranquilizar todo mundo que olhem direitinho esse edital, vejam se vocês têm o aceite do IRC, e não tendo esse aceite do IRC, e não tendo o projeto IRC que vocês queiram ali na lista, partam para ler o edital da 016 de 2025. Eu tenho certeza que ali vocês também acharão uma oportunidade. Tá bom? Então, já falei da lista, já falei do que tem que ter uma carta, que são as perguntas mais recorrentes. Termino a minha fala por aqui, me disponibilizo para tirar as dúvidas.
E disponibilizo também os canais aqui da nossa coordenação, que é a conai@cnpq.br. Estão sendo todas as manifestações de interesse, todos os contatos do pesquisador IRC, eles estão sendo priorizados. Nós temos 3 pessoas trabalhando ativamente com essas respostas, tá bom? Então, em caso de dúvida, se a gente não conseguir tirar aqui agora, por favor, enviem esse e-mail. Muito obrigada, fico à disposição. Muito obrigada, Dilene. Agora gostaria de convidar Marcelo Souza Silva, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que realizou uma mobilidade na época que a chamada era conjunta entre o Confab e o CNPq, e realizou uma mobilidade numa equipe na França. Marcelo, a palavra é sua. Ok, estão me ouvindo, não é? Bom dia, Estamos. Charlotte, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Então, meu objetivo aqui é fazer um breve relato, porque penso que depois vamos ter um tempo para perguntas e respostas. Então, eu gostaria de fazer um breve relato da minha experiência com essa convocatória RC-CNPq. Então, eu sou Marcelo Silva, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou bolsista do projeto de pesquisa do CNPq, e no ano de 2018, eu fui contemplado com a bolsa CNPq, com um projeto RC-CNPq, onde eu estive 6 meses na Universidade de Bordeaux, na França. Então, eu trabalho com parasitologia e doenças tropicais negligenciadas, e na época eu participei de um projeto que o objetivo é utilizar uma ferramenta bastante robusta na minha área, que é criomicroscopia eletrônica. Então, eu estive de outubro de 2018 a março de 2019 no laboratório do professor Yasser Hassen, que na época tinha aprovado um projeto RC por volta de 3 milhões de euros. E então eu fui fazer parte dessa equipe, estive contribuindo para com o projeto. Então eu recomendo, estou aqui, meu depoimento é um depoimento muito positivo, eu realmente recomendo que os interessados possam ter essa experiência por vários motivos, e alguns desses motivos já foram relatados aqui pela Charlotte. Então, primeiro porque fazer parte de um grupo de excelência na Europa. É muito importante aqui fazer referência que todos os projetos financiados por RC são projetos de muito risco científico, muito risco tecnológico, ou seja, são projetos realmente de excelência e na fronteira do conhecimento. Então, eu penso que fazer parte de uma equipe internacional, uma equipe de excelência internacional, uma equipe de pesquisadores de várias nacionalidades, eu penso que isso é uma experiência muito enriquecedora para o pesquisador, não só do ponto de vista técnico-científico, mas também do ponto de vista cultural. Então, eu estive 6 meses em Bordeaux. Eu lembro que, na época, eu negociei o tipo de financiamento com o PI francês, e o CNPq, como foi referido também pela Adilene, na época dava apenas um auxílio financeiro para comprar o bilhete aéreo. E eu lembro que na época eu só consegui viajar porque eu também tive aporte financeiro da UFRN, da minha instituição. E pelo que eu vi no edital agora, o edital está muito mais robusto, está muito mais bem consolidado, porque já oferece um financiamento já muito mais robusto, já oferece uma bolsa, então o pesquisador já consegue se manter com mais facilidade em qualquer país na Europa. Ah, então, é basicamente isso. Eu gostaria de dizer que é uma experiência interessante. Essa experiência vai abrir portas para que possamos ter acesso a outros tipos de financiamento europeu. Eu lembro que desde 2018, quando eu estive na Universidade de Bordeaux, minhas atividades de cooperação internacional só foram amplificando cada vez mais. Hoje eu tenho colaboradores na França, em Portugal, em Espanha. Constantemente eles vêm participando de atividades de mobilidade científica. Então eu acredito muito que essa convocatória pode, de alguma maneira, impulsionar as atividades de cooperação internacional entre pesquisadores brasileiros e pesquisadores em centros de excelência na Europa. Se eu puder só complementar, que a Adilene fez um comentário bastante importante, que é esse edital 016 de 2025. Então, eu tenho reparado que muitos colaboradores europeus que têm RC não estão naquela lista. Então, eu acho que muitas vezes, talvez a falta de conhecimento também. Então, aproveitando esse edital 016 de 2025, pode ser uma maneira de você começar a interagir com um PI europeu que tenha RC aprovado, e a partir daí vocês possam, nos próximos anos, participar
a convocatória RC-CNPq. É um exemplo, por exemplo, no ano passado, esse edital 016-2025 também foi lançado no CNPq. Eu tenho uma proposta aprovada, então eu colaboro com um grupo no País Basco, que eu faço missões, né, com esse grupo no âmbito desse edital, e eu sei que um colaborador do Instituto tem um RC e que não está na proposta, e que não está nessa proposta esse ano. Então, provavelmente, com essa minha comunicação, através desse outro edital do CNPq, eu consigo falar para o pesquisador europeu, dizer, olha, essa convocatória pode ser importante para receber pesquisadores brasileiros. Então, eu acho que o CNPq, de forma bastante interessante, vai somando outros editais que, de alguma maneira, podem ir enriquecendo essa proposta de mobilidade científica com o RC. Eu acho que é uma proposta muito interessante. De fato, mudou bastante a chamada entre a época que você foi contemplado e agora. Agora a chamada me parece muito boa, não? E tem muita oportunidade, muita flexibilidade. Temos várias perguntas sobre o vínculo com a Instituição de Ciência e Tecnologia Brasileira. As perguntas é se o vínculo atual dos candidatos pode ser de pós-doc, pode ser de pesquisadores visitantes. E se precisa de carta de anuência da instituição brasileira? Vamos lá. É, de acordo com o edital da chamada, o pesquisador, ele é uma bolsa de pós-doc, né? Por isso que ele tem que ter ele tem que ter deixa eu desligar essa outra câmera aqui, ele precisa ter o doutorado. Ele precisa ter esse vínculo com a universidade, sim, conforme nós colocamos aqui no item do edital. Eu vou até reabrir aqui para vocês, que não tem como a gente abrir mão disso, porque são normas aqui até do CNPq, não tem como a gente burlar uma norma do CNPq. Então, assim, o pesquisador ele tem que ter vínculo a uma universidade, ó, requisitos e condições para o candidato, ser brasileiro ou estrangeiro com situação migratória irregular, ter formação compatível com o nível, né, que é doutorado, ter conhecimento da instituição de destino. Carta de anuência na verdade, aqui vocês estão perguntando de carta de anuência da instituição de origem brasileira. Carta de anuência da instituição de origem brasileira, em geral, pela experiência que nós temos aqui no CNPq, todo pesquisador que está saindo, ele precisa dessa autorização. Se ele é um pesquisador vinculado a uma universidade ou instituto de pesquisa brasileiro, e ele vai sair por um tempo, de todo modo, ele precisa ter autorização. Ele não pode sair, desaparecer e depois voltar, né? O professor Marcelo bem sabe disso. Então, essa autorização é uma autorização de praxe. Para a gente aqui, ela não é tão importante, mas ela é importante para o pesquisador, que não pode. O que a gente vai olhar aqui é se esse pesquisador tem vínculo à universidade. Isso a gente olha pelo Lattes, a gente olha pelo endereço colocado no Lattes, isso aí tem como a gente checar aqui. Não sei se eu respondi, mas se eu não respondi, por favor, deixa mais clara a pergunta. Sim, claro. E algumas pessoas perguntam se podem candidatar mesmo estando no exterior no momento. O fato dela Inclusive se com outras bolsas DES. Olha, o problema dela residir no exterior, estando com. Ela perde o direito à passagem. A passagem ela só é paga se ele estiver residindo no Brasil. Aí ela perde o direito à passagem, se não me engano, perde direito também ao auxílio instalação. Aí, nesse sentido, eu gostaria assim, que a pessoa que fez essa dúvida, que está com essa dúvida, dá uma olhadinha na normativa da Bolsa 10. Tem lá tudo que se diz respeito e que ele pode e que ele não pode. Perfeito, obrigada. Edilene, você pode explicar um pouco sobre o orçamento? Ele é calculado automaticamente dependendo do número de bolsas solicitadas, certo? Certo, o pesquisador, quando ele submete a proposta, ele preenche lá na plataforma assim, olha, eu quero uma cota de bolsa 10, quantidade de meses, tá lá, eu quero um mês, ou eu quero uma bolsa de 2 meses. Os numerozinhos que ele vai trabalhando, e aí a plataforma já vai somando isso. Isso ajuda ele a não extrapolar o valor, porque ainda que ele extrapole o valor, se o comitê avaliador aqui achar que a proposta dele é muito boa, a gente corta, né?
O comitê mesmo corta e deixa só o limite da chamada. Lembrando que, ao se tratar de fomento, como o professor Marcelo bem lembrou, há várias possibilidades de completar esse orçamento a depender do laboratório do IRC. E isso tudo faz parte da negociação do pesquisador brasileiro com o pesquisador europeu. Tem muito laboratório do IRC que oferece oportunidades de completar esse orçamento. Então, é bom que o pesquisador brasileiro, nessa negociação, faça esse cheque com o laboratório para o qual ele vislumbra ir. Foi seu caso, não, Marcelo? Se eu puder complementar, sim, é muito interessante essa observação, porque o PI europeu, com o projeto RC, ele tem muita flexibilidade financeira. Então, eles podem, desde contribuir com salários, com bolsas, com passagem, então, porque há muita flexibilidade financeira para a gestão desse dinheiro na Comunidade Europeia. Então, se o PI decidir que vai complementar a sua bolsa, vai complementar seu salário durante as missões, eles podem fazer isso, né? O CNPq define muito bem o que pode financiar, que no caso são essas bolsas DE10, DES, e aí pode ser uma cota máxima de 12 meses ou cotas fracionadas, né? O projeto final tem a duração de 2 anos. Então, o PI europeu acaba por ter muita flexibilidade de fazer esses ajustes financeiros, dependendo do que ficar acordado. Então, minha dica importante, que eu considero bastante importante nesse ponto, é que tentem claramente discutir com o PI europeu o que é que será financiado pela Comunidade Europeia. Porque às vezes o pesquisador pode chegar lá e achar que vai receber uma adicional e não recebe porque isso não foi acordado. Então é muito importante acordá-lo. Eu vou receber, por exemplo, 2.100 euros do Brasil. Se eu não consigo ficar com esse dinheiro mensalmente na Europa, você me complementa com mais de 500 euros ou com mais de 1.000 euros. Eu acho que esses ajustes de contrapartida são muito importantes e precisam ser discutidos entre o interessado e o PI europeu. Obrigada, Marcelo. Para voltar sobre o orçamento, então o valor não depende do país de destino, não? É um valor global. É, Como assim valor global, Charlotte? Assim, o valor que cada pesquisador pode solicitar são 190 mil, né? Nessas bolsas 10. E como são 20 propostas que a gente pretende financiar, aí dá esse valor global de 3,84 milhões. Mas se Maria, pesquisadora do Brasil, pede para ir para a Croácia, ela vai receber uma bolsa do mesmo valor do que se ela for para o Reino Unido, Ah, que é um país sim. associado, certo? Certo, certo, certo. Ok, então Isso. o valor é o mesmo, independente do país de destino. E ficou uma dúvida sobre pesquisadores que estão atualmente fazendo pós-doc com ou sem bolsa no Brasil, se podem submeter uma candidatura. Pós-doc que estão fazendo pós-doc sem bolsa no Brasil podem submeter candidatura. Quaisquer outros pesquisadores que já tenham algum tipo de bolsa, incluindo bolsa PQ do CNPq, preciso olhar nas normas. Ainda agora eu estava olhando a norma que saiu nova de bolsa PQ do CNPq. Ele não pode acumular bolsa PQ. Então, se ele tem uma bolsa PQ e ele está indo fazer uma mobilidade na Europa, ele suspende a bolsa PQ por aquele mês, por aquele período em que ele vai estar na Europa, ele retorna para o Brasil e assim, quando ele retornar, ele pode reativar a bolsa dele PQ. Uma outra coisa importante é para aqueles pesquisadores que vislumbram fazer mais de uma mobilidade dentro dessa chamada do IRC, se ele for, por exemplo, agora ele quer ir, em dezembro, ele quer ir passar 15 dias. Ele vai receber o mês inteiro de dezembro. Aí, quando ele volta, se ele ficou 30 dias fora, ele tem que ficar 30 dias no Brasil para poder ir de novo, tá bom? Que a gente chama de interstício entre cotas de bolsa. Ah, eu fui e fiquei 2 meses. Quando ele retornar, ele tem que ficar 2 meses aqui para poder ir de novo, tá bom? Pode realizar mobilidade em dois equipes do IRC diferente? Olha, aí já acho mais complicado, né? Porque o nosso comitê aqui, ele vai avaliar
a proposta do pesquisador brasileiro para um projeto lá. O que eu respondi dia desses para alguém que me fez essa pergunta, eu falei o seguinte: olha, você tem uma equipe, um projeto de pesquisa grande, né? Vamos supor que você tem aí, professor Marcelo até me ajuda, vamos supor que você tem uma equipe de pesquisa robusta. Nada te impede que um membro dessa equipe faça submissão para um projeto e que outro membro dessa equipe faça submissão para outro projeto. Isso potencializa o fomento que esse pesquisador pode receber. Uma outra coisa importante as bolsas do CNPq, elas não são cumulativas com bolsas estaduais, elas são cumulativas com bolsas federais. Então, um bolsista do CNPq não pode ter uma bolsa da CAPES ao mesmo tempo, ou uma outra bolsa do CNPq ao mesmo tempo. No entanto, se ele tiver algum tipo de fomento de alguma FAP, não tem problema, né? Por que que eu digo isso? Porque o pesquisador, e a gente brinca muito aqui no CNPq, tem muito pesquisador que é bom, é um bom capitalista, ele é bom esse negócio de fazer dinheiro, porque ele pede fomento para um projeto em tudo quanto é porta, e ele consegue, né? Então, assim, o que eu estou querendo dar de dica é que nada impede que o pesquisador peça esse fomento com esse projeto aqui no CNPq, com o mesmo projeto lá na chamada da FAP, do Confap, tá bom? Porque o CNPq, em hipótese alguma, vai olhar se ele submeteu chamada lá, tá bom? A única coisa que a gente olha aqui em termos de acúmulo de bolsa realmente são bolsas federais, de agências federais. E aí, se eu só puder complementar também o que falou a Adilene, que é, às vezes o PI europeu trabalha em rede com outros PIs europeus. Então, a ideia é submeter uma proposta para um grupo, mesmo que durante a missão possa haver mobilidade entre grupos, mas a ideia é que o candidato brasileiro apresente uma proposta para um projeto RC aprovado, porque é inevitável essa mobilidade dentro da Europa. Então, muitas vezes acontece isso. Eu estou na França, mas meu grupo também acaba por fazer atividade do projeto na Bélgica. Então, muitas vezes, dentro da missão, muitas vezes o projeto RC paga para eu ficar uma temporada na Bélgica. Claro, eu penso que para isso é necessário ter autorização do CNPq e tudo, mas do ponto de vista de aplicar a candidatura, eu penso que é o pesquisador brasileiro e um grupo europeu financiado por RC. Ainda mais se o destino for um grupo de uma bolsa Synergy, que, como vocês lembram, financiam grupos de 2 a 4 PIs que podem estar em instituições diferentes. E então países diferentes. Daí a importância de vocês negociarem bem com os PIs do IRC desde o início para ver como vai ser essa sua mobilidade e essa sua colaboração. Dilene, você comentou sobre a avaliação das propostas, então Natália gostaria de saber se ela ocorrerá pelos ad hocs do comitê já existente do CNPq. Não, a gente vai formar um comitê avaliador. Como a gente quer um pouco de celeridade, a gente vai direto para o comitê avaliador. A gente vai convocar um comitê presencial no CNPq para avaliar essas propostas. Em geral, a gente manda para 2, 3 pareceristas ad hoc, a gente aguarda esses ad hoc enviarem os pareceres para a gente, e depois, ainda assim, a gente forma o comitê. O avaliador ad hoc, ele vai fazer uma avaliação individual da proposta, enquanto o comitê avaliador faz uma avaliação conjunta da proposta e classificatória, né? Nós já vamos direto para avaliação pelo comitê, né? Para a gente ver se a gente consegue soltar logo esses resultados. Ainda porque nas normativas do CNPq, o comitê avaliador ele pode ou não fazer uso das avaliações ad hoc. Ainda que a gente tenha 2, 3 pareceristas ad hoc que tenham feito as suas avaliações de forma individual, quando o comitê avaliador se reúne para avaliar as propostas de forma conjunta, ele pode ou não se valer dos pareceres ad hoc. Como isso é uma prerrogativa do comitê avaliador, a gente optou nessa chamada, que é uma chamada diferenciada e uma chamada de alto nível, né, de pesquisadores do mais alto gabarito, e direto para o comitê avaliador. Agora eles terão trabalho, porque são propostas sempre assim, né? A gente sempre teve propostas nesse tipo de chamada, são propostas muito boas que a gente desclassifica o 10, né? Aí depois o pesquisador, poxa, mas eu fui tão bem avaliado. E, pois é, mas tiveram 10, 10. É bem difícil o trabalho deles.
Pois é. Você pode lembrar se na hora da submissão tem que submeter um projeto de pesquisa? Tem que submeter um projeto de pesquisa, sim, na plataforma integrada Carlos Chagas. Ela é toda interativa, então, assim, não tem nem como você terminar uma submissão se você não coloca o anexo, né? Então, você tem que colocar o anexo da proposta, tem lá um campo para proposta, assim como tem um campo para o plano de trabalho. Tem campo para pesquisadores da equipe, todo mundo que pretende usufruir da bolsa tem que ter seu nome ali, tá certo? Porque lá para frente, se o pesquisador PI brasileiro quiser mandar alguém da sua equipe e essa pessoa não está ali lá na proposta, lá na submissão, a gente não pode aceitar. Então, é importante ter todos os membros de equipe ali listados, tá certo? E aquilo que eu falei, o pesquisador pode colocar uma proposta completa, onde tem proposta, plano de trabalho e já a carta de aceite do IRC, né, num documento só, colocar lá no anexo, como pode colocar de forma separada também. A gente, de qualquer forma, nós aqui nós vamos em todos os anexos procurar informação. Sobre os parceiros, os membros da equipe, é possível o, o proponente ou a proponente brasileira pedir bolsas para dois doutorandos de duas instituições diferentes? Pode. Pode. Porque o projeto de pesquisa, hoje a gente trabalha com o Brasil já muito avançado em suas pesquisas e a gente incentiva cada vez mais que essas pesquisas sejam abrangentes, transdisciplinaridade, bastante presente, que envolva de fato pesquisadores de outras instituições de ensino. Então, o PI ele pode ser ligado, por exemplo, à Federal do Rio de Janeiro, à USP, ele vai lá e submete a proposta dele, e a equipe dele pode ter gente o FABC, pode ter gente da Rural, do Pernambuco, enfim, não tem o menor problema. Tem que estar ali listado. Isso para a gente, para o comitê, é um plus, porque mostra que aquela pesquisa ela já é robusta o suficiente, ela é internacionalizada e ela tem um network bastante consolidado. Maravilha, obrigada. Os gastos para a pesquisa não são cobertos, né? Mais uma vez, é só as bolsas de mobilidade, certo? Somente as bolsas de mobilidade com esse pacote, né, que inclui passagem aérea, inclui auxílio instalação, auxílio saúde e a mensalidade de bolsa, para todas as vezes que o pesquisador for fazer a sua mobilidade, mas lembro mais uma vez que ele pode fazer qualquer tipo de tratativa com os laboratórios IRC. Sim. Marcelo, Lucimara pergunta se na sua missão, como foram suas atividades lá? Foi acordado com o PI europeu no contexto das suas expectativas, ou seria melhor saber com eles o que eles gostariam que a participação fosse, da participação brasileira fosse? Sim, isso realmente foi bem acordado. No meu caso específico, eu queria aprender uma ferramenta, e era fazer um grupo que caracterizava a ultraestrutura de mitocôndrias, e eu queria desenvolver fármacos para atuar sobre essa mitocôndria. Então, meu objetivo primeiro era aprender uma ferramenta, uma metodologia, e segundo era aplicar os meus compostos, que eu tinha desenvolvido aqui no Brasil, no modelo desse professor. Então, eu entrava com os compostos, eles entravam com, digamos, a contrapartida seria contribuir com a parte experimental do projeto. Então, todas as atividades precisam estar muito bem acordadas antes da missão, que às vezes chega até o país de destino e se não ficou acordado, muitas vezes o PI não vai ter tempo, o pesquisador não sabe o que é que vai fazer, então ele fica lá sem saber por que é que está lá. Então é muito importante acordar todas as atividades que serão feitas. E assim, eu realmente, eu acho muito importante que a primeira missão não seja de 15 dias ou de um mês, talvez 3 meses, para conhecer o grupo, para perceber bastante bem o projeto. Claro que quem chega lá não sabe ao quanto todas as justificativas e todas as questões relacionadas do projeto. Então, acho que esse convívio, esse dia a dia é interessante para que a pessoa perceba realmente o porquê daquele projeto ser de excelência, porquê que aquele projeto tem alto risco científico e tecnológico. Então, acho que isso requer algum tempo de interação entre o pesquisador brasileiro e a equipe europeia.
Mas sim, é importante, eu acho que é muito importante, eu acho que eu queria deixar essa mensagem bastante clara. Deixar claro quais são todas as contrapartidas financeiras e as atividades científicas que serão desenvolvidas durante a missão. Porque a ideia é que no futuro o pesquisador brasileiro seja um membro da equipe que colabora com essa equipe europeia. Então, se tudo está muito claro, no futuro, provavelmente, esse pesquisador brasileiro vai fazer parte de uma equipe de outros projetos europeus aprovados por esse PI. Então, é mesmo muito essa relação é necessário ser feita no primeiro contato, mas durante as atividades também. Claro, essas mobilidades têm efeitos duradouros, não? A gente continua trabalhando com esses anfitriões para muitos anos e publicando e participando de outros projetos, inclusive do Horizonte Europa. Essa é a ideia também. Sobre a duração dos projetos, precisa ter um vínculo empregatício com uma instituição brasileira. Primeira pergunta, pode ser como aposentado ou aposentada, mas continuando lecionando ou supervisionando pesquisadores? E segundo, se eu Pode. tiver um vínculo empregatício hoje, mas eu vou passar um ano na Europa, quando voltar, eu estou no final da minha bolsa de pós-doc, o que que acontece? Já que eu tenho que ficar um ano depois de volta no Brasil. Se ele vai ficar um ano. Bom, quando ele é agraciado com a bolsa, ele tem esse vínculo, certo? Vai fazer sua mobilidade e vai voltar. Para o CNPq, o que é importante para a gente é que o tempo que ele fica fora, ele fica dentro. Tudo que depende das tratativas dele com a universidade dele de origem aqui, aí eu não sei, tem que ser com a universidade de origem, né? A gente não vai saber se ele vai sair da universidade, se não vai sair, se ele vai continuar, se não vai continuar, mas o fato é que se ele for pedir outra bolsa para a gente, nesse período em que ele está de interstício, a gente não concede, porque ele tem que ficar de interstício, o tempo que ele ficou fora, ele fica dentro, tá bom? Então, essa questão aí, mas eu não vou estar mais na universidade, aí isso a gente não é importante para a gente, é importante só para o pesquisador, né? A questão do aposentado, sim, é possível, desde que ele mande para a gente uma carta, está lá no item da chamada, que ele mande para a gente uma carta da instituição dizendo que ele tem esse vínculo. Eu vou até ler aqui para você qual é o item. É importante que ele nos fale isso. Por isso que é sempre muito importante que o pesquisador dê uma olhada no edital, porque às vezes ele perde, as coisas estão ali. Eu vou abrir aqui a chamada só para mostrar, só para falar para vocês em que item que está essa questão do aposentado. Então, assim, está aqui, ó, no item 3. No critérios de elegibilidade, item 3, né? Então, tá, quanto ao proponente do projeto, apresentar a comprovação do aceite pelo projeto IRC, daquela lista que a gente mandou na manifestação de interesse, ter o currículo cadastrado na plataforma Carlos Chagas, ser doutor, ser coordenador do projeto, possuir vínculo seletista ou estatutário com a instituição de execução do projeto, ou, se aposentado, comprovar que mantém atividades acadêmicas, científicas e apresentar a declaração da instituição de execução do projeto. Ou seja, letra do item 3.2.1 da chamada, tá bom? Maravilha, está muito claro, obrigada. Eu acho que já chegamos ao fim do nosso evento, já passamos da hora. Eu gostaria de agradecer a todos pelo interesse em realizar uma mobilidade nos equipes do ERC, parabenizar ao CNPq pela excelente oportunidade. Marcelo, obrigado pelo seu depoimento e estamos em contato. Boa sorte, Dilene e sua equipe para responder todas as perguntas que vão continuar chegando. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.